Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um live aqui esta semana, já com vários acontecimentos aqui ao longo da semana. Fechamos em beleza aqui com um novo convidado hoje para falarmos aqui durante 30 minutos, 30, 40 minutos, sobre o mundo do networking e a importância que isso tem numa rede profissional como o LinkedIn. Esta sessão está a ser transmitida pelo LinkedIn e pelo YouTube. Se quiserem voltar a vê-la, estejam à vontade, ela vai ficar disponível para que vocês possam lê-la mais tarde, ou acompanhá-la, ou visualizá-la mais tarde. O que aqui vamos falar é de crucial importância. Embora muitos dos utilizadores precipitem muitas das vezes, ou pretendam acelerar algumas aprendizagens do LinkedIn, é sempre importante falarmos de um conjunto de princípios que hoje norteiam e que foram a base da utilização ou da criação desta rede profissional. E é exatamente isso que vamos falar aqui hoje com um convidado VIP, que de alguma forma faz aqui juntar o país de les a les, o Pedro Caramês diretamente do norte do país e o meu convidado diretamente do sul do país. Temos que usar aqui também as ilhas nos próximos tempos. Vá. Mário, bem-vindo e obrigado pelo desafio aqui, de teres aceito aqui o meu desafio de estarmos aqui à conversa, coisa que de vez em quando fazemos por telefone, não é? Como bons networkers que somos. É verdade, é verdade. É um grande prazer e agradeço imenso o teu convite, porque é um tema que eu gosto muito de falar e de partilhar, que é o Sim, tu és networking. um fã, tu és um super fã destas Gosto coisas. muito, não só fã, mas também praticante, porque não é só falar, não é só falar. Temos Não, é que. exatamente isso. Aliás, nós os dois somos hoje figuras tão críticas sobre esta matéria, exatamente porque temos que fazer aquilo que eu e tu tentamos fazer, que é fazermos aquilo que professamos. Não é? Portanto, o pessoal às vezes diz: não, eu quando estou a falar de LinkedIn, eu uso LinkedIn. Não é? Quando eu falo aqui em princípios de networking, aliás, e tu já tiveste essa oportunidade, porque já falamos várias vezes por telefone, não é? Já falamos, às vezes esta impossibilidade física faz com que a gente aqui acabe por fazer aqui um processo, aqui um bocadinho diferente desse processo. Olá, Gabriela. Deixa-me só aqui, Mário, antes de mais, a gente começou logo entusiasmadíssimo, até porque estávamos aqui a beber um cafezito no backstage para chegar. Se chegou agora mesmo, seja bem-vindo a esta converseta aqui de final de semana. Eu sou o Pedro Caramês, eu estou aqui com o meu convidado, Mário Neto, e queria muito que também estivesse connosco aqui desse lado. Enquanto vão chegando, ia convidar-vos a deixar aqui, como fez a Letícia do Brasil, diretamente do Brasil, bom dia! Por favor, digam bom dia, boa tarde, digam-nos onde é que vocês estão a assistir-nos aqui. Digam se estão a assistir em Portugal, no Porto, em Lisboa, em São Paulo, Luanda, neste caso Cabo Verde, enfim, digam-nos aqui no chat, queremos muito sentir essa boa energia aqui por parte de vocês. As pessoas vão, de certa forma, gradualmente entrando aqui na nossa comunidade. Bom dia Luís, obrigado, boa tarde Luís, melhor. Por favor, ao longo desta sessão, obrigado Fátima, ao longo desta, Fátima vem da Ericeira, tá? Não, para não confundir aqui. É verdade, Letícia do Brasil, portanto Mário depois já sabes que é a Letícia, uma entusiasta, super entusiasta aqui do LinkedIn, que de alguma forma depois também te lança aqui o desafio. Olha, primeiras coisas em primeiro. Quem é o Mário, que as pessoas aqui que ainda não te conhecem, mas vão seguramente querer conhecer? Diz-me lá quem é o Mário. A mim e a todos, neste caso. Bem, exatamente, exatamente. Ora bem, então, eu sou uma pessoa que está ligada às tecnologias de informação desde 1986, imagina. Nessa Ui, ui, altura, ui. nessa altura, aos 18 anos, montei uma empresa de informática, montávamos computadores, importávamos peças, fazia aquelas coisas, dava formação de MS-DOS e Windows e aquelas coisas que se faziam na altura. Depois fui um dos primeiros alunos da Universidade do Algarve em informática de gestão. Trabalhei sempre ligado à informática.
à frente, tive até 2008 à frente de uma grande empresa de informática que tem uma dimensão internacional, aqui com sede no Algarve, mas tive sempre um bichinho muito interessante, de muito interesse pelo marketing. Em 2007 fiz um MBA em marketing, comecei a trabalhar entre o marketing digital, entre as tecnologias de informação e aquilo que veio a conhecer-se como marketing digital, não é? Quando houve essencialmente o surgimento das redes sociais. Tenho uma agência de marketing digital, mas acima de tudo, e hoje, como temos este foco aqui na nossa conversa, sou um grande entusiasta do networking e que, para além de entusiasta, como eu disse há pouco, sou um praticante. Em 2011 fui desafiado para dar início aqui no Algarve a uma rede de networking que é o BNI, Business Networking International, que é a maior rede de networking mundial, tem cerca de 320 mil membros. Nós demos início à rede de networking aqui no Algarve em 2011, então, e de lá para cá tenho vindo aquilo que eu já fazia em termos de networking tornou-se mais efetivo com alguma estrutura que a organização nos traz e a partir daí tenho vindo também a focar muito porque os meus negócios desenvolvem-se muito com base no networking e tenho vindo a focar muito em ajudar outros empresários e mesmo profissionais de carreira a desenvolver esta competência que, na minha modesta opinião, é fundamental para quem quer progredir nos negócios e na carreira, para além das competências técnicas que todos temos que ter, mas há realmente um diferencial muito grande quando se consegue construir uma rede de contactos, e já vamos falar se calhar sobre Ó o que é Mário, que isso sabes que eu até nesse contexto digo muitas das vezes nas minhas sessões que as pessoas gostam muito de praticar o know-how, mas pouco praticar o know-who, não é? Epá, eu acho que, digamos, a combinação perfeita entre know-how e know-who claramente me parece aqui indicada exatamente destas componentes técnicas que tu estavas aqui a comentar, não é? é Ora bem, exatamente. Mário, queria-te lançar já a primeira pergunta, que é, pá, temos que desfazer aqui e desconstruir na cabeça de algumas pessoas um contexto que é muitas das vezes um grande mito. Então, qual é para ti o maior mito sobre networking no LinkedIn que as pessoas precisam de retirar literal e completamente da cabeça? Não é? Temos vários, se calhar. Já agora desafio aqui o Pedro Queimado, a Keila, o Camilo, o Carlos Jagós, que está aqui de Torres Vedras, aqui, a Sandra, a Gabriela, a Marta, de Viseu. Portanto, temos aqui o país tudo bem representado, o país lusofonia, melhor dizendo, está bem? Porque também temos aqui muito do Brasil. Estava eu a dizer, escrevam aí no chat qual é também para vocês o maior mito que as pessoas têm sobre networking. Mário, queria ouvir-te. Bem, é de facto difícil identificar um isolado, mas de qualquer das formas, se calhar é algo que é transversal não só à parte ao LinkedIn, como ao networking em geral. E trata-se da forma como as pessoas devem de iniciar e praticar esse networking. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há uma certa tendência para achar que fazer networking é estabelecer um contacto e a partir daí tentar vender alguma coisa a alguém. E isso não é o processo. O processo não é esse, não é assim que as coisas funcionam. Basta pensar como é que elas funcionam na vida fora do LinkedIn. E também ninguém chega. Vamos fazer aqui um paralelismo com uma outra coisa que não tem a ver, mas vamos supor que estamos em idade e em fase da vida de procurar companhia e ninguém conhece. Imaginem um homem como eu, não conheço uma rapariga e no momento a seguir estou a pedi-la em casamento, não é?
Há um processo, temos que primeiro mostrar-nos, temos que, de certa forma, nos vendermos e conquistarmos, depois há um jantar, há um namoro, há um processo e que leva o seu tempo e traz os seus frutos ou não. O networking é assim também. Agora, eu gostava muito de responder mais diretamente aqui à tua pergunta, gostava muito de deixar esclarecido que, pelo facto de estarmos por trás de uma aplicação, de uma plataforma, não deve ser diferente. Ou seja, o facto de estarmos dentro do LinkedIn facilita-nos o acesso a muitas pessoas, ao mesmo tempo, enquanto se for um evento ou algo físico, não temos acesso assim a tanta gente. Então, parece-me a mim que dá a sensação às pessoas que, uma vez que se tem acesso fácil a muita gente, é disparar e pronto, e vamos ver. Então, este mito, no fundo, é que no LinkedIn acham que é, que o networking se faz estabelecendo contacto e no passo seguinte estar a vender. Isto é de facto irreal, não é assim que funciona. Olha, Mário, deixa só dizer aqui, pronto, e de chamar aqui e pedir aos colegas que estão, a Wanda, que também está aí por Faro, aí para todos, que é, olha, a Sandra até disse um bicho de 7 cabeças, um bicho de 7 cabeças, meu Deus. Que é assim uma coisa, o networking é uma coisa muito metafísica, muito complicada de se fazer. O Luís, e muito bem, diz que não precisa de ser alimentado, não é? Portanto, é um dos mitos que acha que, enfim, é chegar, ver e vencer, não é? Exatamente. A Keila diz, não, isso só funciona no presencial e, portanto, o digital não é nada assim, não é? E aqui a Gabriela diz, mito é fácil conseguir interações, eu não consigo views e respostas. Portanto, aqui o José Augusto coloca aqui um mito mais, um dos maiores, é que não podia estar mais errado a ideia de que a criação de uma rede de contactos é desnecessária quando se tem um bom emprego, o que é completamente errado. O networking é fundamental para realizar bons negócios e uma base de dados sempre atualizada de CRM. Bom, Pedro, já vamos responder à tua pergunta, estás a ver? O Pedro já nos antecipou aqui, já vamos chegar a essa pergunta. Então, continuem a partilhar connosco estas questões que aqui vamos colocando aqui ao nosso convidado. Chegou agora Mário Neto, a presença do meu ilustre convidado aqui, que de alguma forma, para falar comigo nesta sexta-feira sobre estratégias de networking no LinkedIn que fazem a diferença. E um dos aspectos, portanto, relembrando novamente que podem participar, colocando questões, como fez aqui o Pedro, como outros colegas também. Pedro Queimado, já vamos responder à tua questão. Aqui o Mário terá todo o gosto em fazê-lo. Se calhar tu vieste atrás da minha, mas pronto, eu já tinha essa pergunta na algibeira, mas ainda bem que tu a fizeste. Olha, Pedro, neste caso, então, Mário, quais então, para ti, são aqui os primeiros passos importantes para construirmos uma boa rede de contactos que realmente possa vir a gerar oportunidades e que não seja aqui, digamos, um número de vaidade, não é? Embora, como tu sabes, o LinkedIn, ao longo dos anos, de alguma forma foi colocando aquele chavão do mais 500 conexões, não é? No fundo, para que o utilizador não se vangloriasse, de repente eu tenho assim uma coisa. Aliás, alguns até se ficaram muito chocados quando o LinkedIn é estranho porque só permite 30 mil conexões, não é? Só permite 30 mil conexões, não é? Então, que passos é que tu achas que são importantes aqui de construir para esta construção da rede de contactos? Bem, então, o passo fundamental é nós interessarmos pelas pessoas. Nós queremos estabelecer contacto com alguém, teremos com certeza o nosso objetivo, aqui em contexto LinkedIn ainda mais, teremos o nosso objetivo em termos profissionais, de estabelecer esse contacto, com certeza que sim, mas o estabelecer esse contacto deve ser feito de uma forma em que nós, primeiro que tudo, nos preocupamos em interessar-nos pelas pessoas, pela pessoa com a qual queremos estabelecer contacto, de certa forma, seguir aquilo que ela publica,
comentar de forma... Comentar não é só pôr lá um like ou um daqueles... até acho que o LinkedIn devia de abolir dali aquelas sugestões de comentários que é só clicar Exatamente. aqui, porque... Os comentários inteligentes. Pá, não sei muito Sim, bem pois. que inteligência é essa, não é? Mas É pronto. estudado, porque um comentário que tem valor é um comentário que soma algo àquilo que a pessoa publicou. Nem que seja uma opinião, pronto. Mas, acima de tudo, começa-se no primeiro passo por oferecer, mostrar interesse. As pessoas só se interessam por nós quando percebem o quanto nós nos interessamos por elas, e isto é verdade, porque elas só, a partir do momento em que percebem que nós comentamos aquilo que elas fazem, seguimos, que eventualmente partilhamos com elas alguma coisa que pensamos que é do interesse, ou seja, imaginem que eu sigo alguém que fala sobre inteligência artificial e porventura ouvi um podcast onde davam algo de interessante sobre inteligência artificial. O que eu faria era enviar uma mensagem a essa pessoa a dizer: olha, ouvi isto, penso que talvez fosse interessante para ti. E é esse o processo inicial, é aproximar-nos das pessoas com interesse naquilo que lhes interessa a elas também e, de certa forma, criarmos alguma relação. É o passo fundamental e que eu vejo que falha Mário, muito. aquela pergunta que eu te lançava, ou aquela constatação que eu ali falava, da questão do mais 500 e dos 30 mil, obviamente que os utilizadores têm sempre muito um contexto. Olha, a Wanda até colocou a referência do ser interessante e não ser interesseiro, não é? Como um argumentário aqui. Olha, o Eduardo, já agora também trazia aqui: networking é coerência, não é? É fundamental esta preparação sobre as pessoas aqui e, de alguma forma, ela até reforça muito bem. E esta, Eduardo, é a repetição que muitas das vezes temos que ir fazendo aqui com estes discursos, com estas lives e com estas sessões, que é exatamente o reforço destas mensagens que às vezes, aparentemente, por mais que a gente as diga, sentimos nós, e o Mário estava a contar isto no backstage, que as pessoas continuam a falhar princípios básicos, não é? De quererem acelerar os processos, de querer muitas das vezes, como estavas a dizer, pedir a mão em casamento logo ao primeiro olhar, não é? Ao primeiro olhar. Mas olha, falava aquilo da questão do binómio qualidade-quantidade, não é? Sabes que eu durante muito tempo, em algumas empresas, as pessoas até iam sendo quase instigadas a quanto mais melhor, quanto mais melhor. O que é que tens a dizer sobre isso, Mário? Porque networking muitas das vezes é esta ideia do indivíduo que tem milhares de contactos, não é? Este é um grande networker. Se calhar, não sei se será. Olha, O que é que tu dizes sobre isso? Exatamente. Isto é mais uma daquelas coisas em que o tamanho não importa, porque na verdade o que importa é a qualidade, porque mais vale ter 100 contactos poderosos que realmente valem do que ter milhares. As redes sociais, de uma forma geral, criaram a ideia nas pessoas de que ter muitos seguidores, ter muito, é que é importante. E isso tem-se vindo tem vindo a deixar de ser posto como uma realidade, porque, na verdade, não são muitos seguidores, ou não são muitos likes, não são essas métricas, são apenas índices de vaidade, porque nós sabemos, inclusive, o que é que havemos de fazer. Olha, eu, por exemplo, para fazer testes, criei uma conta no TikTok para o meu cão, e o meu cão tem mais seguidores e mais visualizações nos vídeos deles do que qualquer influencer em Portugal. Já viste isto? É engraçado. Porquê? Ou seja, e o que é que aquilo se traduz? Nada. Não, em negócios, nada. Ele não Simplesmente passou a ser a cara não passou a ser a cara daquelas marcas de talvez, parking, ou que olha, era. por acaso já teve ali várias ofertas, mas de qualquer das formas, obviamente que isso é um índice de vaidade e que leva a pouco. O que interessa, e sabes o que é que interessa ainda mais em termos de networking?
mais do que o número de pessoas que me conhecem, que eu conheço, aliás, é exatamente o número de pessoas que me conhecem a mim e quão bem elas me conhecem. Porque eu conheço, as pessoas às vezes dizem assim, aquele é um grande networker, conhece toda a gente. Bem, eu conheço os atores de Hollywood quase todos. O problema é que nenhum deles me conhece a mim. Portanto, de pouco me vale, não é? Então, Bom o que é argumento, que bom vale? argumento. O que vale é quão bem as outras pessoas me conhecem. Conhecem-me ao ponto de me recomendarem? Isso é um poder da nossa rede de networking, é quando essa rede nos recomenda a outros. Ou seja, é bom quando a rede nos reconhece e eventualmente nos proporciona oportunidades de negócios, e é nesse contexto que estamos a falar, mas é melhor ainda quando essa rede, assim que ouve falar em alguém que precisa de um trabalho de marketing digital, epá, tu tens que falar é com o Mário. Isso é que tem valor realmente, é uma rede de networking poderosa. Mário, Então, temos aqui várias boa, perguntas aqui vamos ver. que o povo colocou aqui. Olha, a primeira, de alguma forma, foi pela ordem aqui, eu depois vou colocar aqui também, é a do Pedro Queimado, que era exatamente a minha terceira pergunta, mas ainda bem que o Pedro a fez. Pedro, estamos alinhadíssimos, estamos alinhadíssimos. Então, bom, não há uma fórmula milagrosa, não é verdade? Pronto, e aqui é às vezes também um fator que é importante esclarecer aos utilizadores que nós muitas das vezes não temos uma fórmula mágica nem uma fórmula secreta que de repente vá atender a todo o tipo de operações. Mas davas aqui os teus 5 cêntimos para esta discussão, algumas formas de abordagem para estes potenciais clientes. Que recomendações é que trazias aqui neste quadro? E depois ainda temos aqui mais perguntas aqui. Eu, ao fim e ao cabo, já disse um pouco da minha forma de ver a abordagem, e isto, o networking é um jogo de longo tempo, não é, é uma maratona, não é na qual tu és especialista, mas, Sabes, também mas, tinha que fazer o walk the talk, percebes? Portanto, porque era, se eu exatamente. entendo que o networking é um caminho de maratonas, eu tive que ir para a maratona também. Também, se calhar, não era preciso exagerar, mas pronto, Mas não não era era preciso preciso, é fazer verdade, uma parte por exatamente. Também semana, concordo não contigo. era Também preciso. concordo contigo. Mas de qualquer das maneiras é de facto uma maratona, ou seja, não, quem quer resultados imediatos muito provavelmente vai se frustrar e até vai inviabilizar oportunidades junto de clientes. O que é que eu quero dizer com isto? É aquela abordagem que infelizmente ainda se vê muito no LinkedIn, que é alguém que mal nos conhece ou nos contacta, está-nos logo a mandar uma mensagem a tentar vender alguma coisa, e eu irrita-me particularmente, já partilhei isso contigo, irrita-me particularmente quando as pessoas mandam uma mensagem a tentar vender-me alguma coisa que é aquilo que eu vendo. É que denota claramente que não se preocuparam minimamente a saber quem é que eu sou, o que é que eu faço, nada. Porque ainda por cima estão a vender-me aquilo que eu também vendo. Portanto, uh, então, essa aproximação junto dos clientes não é muito diferente daquilo que eu estava a dizer há pouco. Ou seja, percebermos quais são os interesses das pessoas, eventualmente de um potencial cliente, vermos como é que ele interage nas redes sociais, no LinkedIn, como é que ele está presente, perceber quais são os interesses e, de alguma forma, contribuir para esses interesses, sejam eles mais virados. Por exemplo, se eu me quero aproximar do Pedro Caramês e eu sei que ele, ao domingo, publica uma coisa qualquer sobre as maratonas que faz, naturalmente, se eu me cruzar com uma informação interessante sobre maratonas e eu quero me aproximar do Pedro, vou partilhar essa informação com o Pedro. Seja ele por uma mensagem direta, seja ele comentando uma publicação que ele fez, e é assim que se vai construindo. Vamos nos aproximando das pessoas, de forma a perceberem que nós entendemos quais são as suas preferências, os seus gostos, quer profissionais, quer mais pessoais, e partilhamos alguma coisa que faça. Vamos a ver, por trás disto tudo tem que haver temos que ser genuínos naquilo que estamos a fazer, não é?
Eu não vou dizer, também adoro esse prato de marisco. Eu sou alérgico a marisco, nem posso comê-lo. Não é? Sim, e aqui também, em alguns dos casos, o grau de relação que muitas das vezes estabelecemos com os utilizadores tem que ser também um processo, digamos, gradual desse relacionamento. Ou seja, se eu estou a fazer um comentário, às vezes aqui, como tu acabaste de o dizer, mais privado ao utilizador, não é? Esta abordagem mais privada ao utilizador, também tenho que perceber em que contextos e em que âmbitos é que eu posso fazer. Quer dizer, se eu hoje estou numa fase inicial de entabular e a construir aqui um processo de relação com o utilizador. Aliás, o Vítor até colocou aqui a nota do pedido de casamento, não é? Cada um é seduzido de forma diferente e leva o seu tempo, não é? Uns demoram uns anos largos até casar, outros casam ao primeiro olhar, não é? Pronto, aqui também temos com os clientes, não é? Também temos esse contexto. Olha, o Eduardo joga uma frase que obviamente é uma frase que o Mário e eu também professamos muito. Por acaso, Mário, eu tenho aqui já há algum tempo que eu gostava de ter, mas é uma coisa que tenho aqui num póster mental, que é este Giver Gains, este dar para receber, não é? Como o Eduardo dizia. Aliás, esta iniciativa que estamos a promover neste momento aqui tem muito que ver com isso também, não é? Tem muito que ver com esta dádiva, com esta entrega que muitas das vezes fazemos. E olha, nesse sentido, Mário, e no sentido que estás a falar também sobre isto, leva-me aqui a uma coisa que eu vou partilhar aqui e que gostava que me falasse um bocadinho, que era esta coisa que vi aqui e que se calhar era interessante partilhar aqui com o grupo de malta que aqui está connosco. Explica-me lá um bocadinho o que é este e-book. Eu vou colocar aqui no chat. Esse e-book é algo que houve várias pessoas que foram interagindo comigo, em especial nestes últimos 2 meses por aí, que eu fiz um forcing e que estou no LinkedIn a publicar diariamente conteúdos sobre... Estás muito bem, estás muito bem. Obrigado. Isto dito pelo mestre, vocês nem sabem o tamanho que eu já fiquei. Estás muito bem. É verdade, não, mas é verdade. Acho que tens trazido um conteúdo, primeiro, que passa, pronto, acima de tudo, na minha opinião, um conteúdo de enorme generosidade. Vais trazendo aqui muitas das tuas... Em alguns dos casos, de aspectos que não te cansas muitas das vezes de reiterar, até porque eu sei que em muitos deles, no fundo, já os fazes e de alguma maneira muitos acabam por, de uma forma mais consciente ou inconsciente, acabam por criar impacto no médio prazo aos utilizadores, não é? E portanto esta entrega e por vídeo tem sido, na minha opinião, de uma enorme generosidade e obviamente tenho aqui que publicamente te elogiar para este, digamos assim, mudança no modelo de conteúdos que tu acabaste por trazer, não é? Numa fase em que tanta gente tem emergido para o mundo dos conteúdos com AI, não é? Este conteúdo traz um Mário ao natural, não é? E portanto, claro que tinha que te dar aqui este grande elogio, não é? Mas diz-me, fala-me aqui do teu e-book, Eu já o publiquei aqui com o grupo. Ok, obrigado. Então, o que é que acontece? Nestas interações tem havido muitas pessoas que me têm feito perguntas, não é? Perguntas um bocadinho mais sobre como é que é isto, afinal, do networking na prática, o que é que eu posso fazer, o que é correto fazer, o que é que não é correto fazer. Então, eu resolvi fazer aqui um e-book que não é muito extenso, mas é muito prático, muito direto, e que basta que as pessoas se subscrevam aqui, coloquem o e-mail e o nome e recebem esse e-book no seu e-mail, e que tem, entre outras coisas, aquilo que eu chamei os 10 mandamentos do networking, e que são coisas fundamentais para que realmente se faça networking, que não se ande apenas a navegar em busca de contactos, e que se tire partido. Falo nele, por exemplo, de como é que devemos atuar num evento qualquer de networking, ou não, como é que nós nos devemos preparar para chegar e tirar partido desse evento, para não sermos Mário, não te esqueças de acrescentar aqui a referência da Daisy, depois dos casamentos, esta do banco também é interessante. Obrigado, Daisy. Exatamente. Adoramos o teu input. Deixa só dizer que, para quem chegou agora, estou à conversa com o meu caríssimo
amigo de carteira digital, o grande Mário Neto. Estamos a falar sobre o mundo do networking e estamos também, neste caso, os dois aqui a moderar toda esta energia, toda esta, digamos assim, dádiva que todos vocês também estão a colocar aqui no chat, a trazer também aqui a um evento participado por todos. Okay? E é neste modelo de participação e generosidade que a Daisy, o Vítor e tantos outros que aqui tenham colocado aqui também as suas opiniões, o Eduardo, e que têm trazido também aqui estes apontamentos super interessantes aqui. Já agora, convidava também a que todos, neste caso, a Sandra estava aqui a dizer ao Eduardo que estava a convidá-lo aqui pelo chat. Já agora, ia, como bons networkers que somos, convidar todos os que aqui se encontram a participar a colocarem no chat os seus links do LinkedIn para que os colegas possam agora, de alguma forma, mais rapidamente fazerem, ou então, se neste caso aqui, poderem também, como fez a Sandra, no fundo, clamar aqui a vossa presença aqui. Portanto, é claro que temos aqui destes 30, destes 40 e muitos que já aqui estiveram entre YouTube e LinkedIn, para de alguma forma também irem nos deixando, até porque mais uma vez temos muitos participantes pouco ativos. E isto que vocês estão a fazer ao estarem num live, primeiro, já constitui para muitos destes profissionais algo, de certa forma, muito único. Digamos, muito poucos o fazem. E dentro desses, aqueles que de alguma forma dão corpo também e dão aqui, de alguma forma, visibilidade à sua operação, ainda menos, não achas? Utilizadores muito ghosts aqui que temos. Obrigado. Então vão colocando aqui os links, já temos aqui vários links aqui para colocar. O Eduardo Geraldo já disse também um olá, portanto temos aqui, depois aproveitarem aqui, eu já coloquei o link do Mário também aqui, portanto Mário, já sabes que eu para os convidados gosto de ser assim simpático e portanto deixo aqui estas notas. Olha, além destas componentes, deixa-me só dizer, também temos aqui uma pergunta um pouco grandinha aqui, que é de alguma forma este contexto aqui dos graus de separação, que aqui, aliás, uma teoria já com muitos anos, década de 60, e que fala aqui da questão dos 6, dos 5, não é? E a pergunta dele é como é que podemos garantir que cada um destes contactos, destes 5, que ele diz, seja estratégico e que esteja realmente disposto a ajudar? Tens alguma dica prática para aumentar estas hipóteses de sucesso? Obrigado, Rui Pedro, eu acho que eras tu. Ok, se a pergunta é para mim, eu tenho uma dica rápida, uma dica para dar sobre isso e já falei sobre ela aqui várias vezes e que tem a ver com o criarmos relações realmente poderosas e termos mais qualidade do que quantidade no nosso networking. Porque se ele realmente for de qualidade, se as pessoas se importarem connosco porque perceberam o quanto nós nos importamos com elas, se construirmos essas relações, de certeza absoluta que esses 5 passos que já estão desatualizados, na minha opinião, porque com as tecnologias, sim, com os LinkedIns, com estas coisas, se calhar já não são 5 passos, já conseguimos rapidamente... Não sei se viste os 5 conexões, não sei se ouviste falar dos 5 graus, portanto, na altura a teoria era dos 6 graus de separação, era dos 6, não é? Sim, entretanto, houve um estudo do Facebook com uma universidade, eu acho que de Milão, que chegou à conta dos 4, qualquer coisa. Portanto, 4, ou seja, um número menor aqui sobre estas operações, não é? Sim, a resposta a isto é mesmo focar-nos na qualidade, focar-nos naquilo que eu estava a dizer há pouco, de quão bem as pessoas nos conhecem e não tanto quantas pessoas nós conhecemos, e isso vai fazer com que essas pessoas, que podendo não ser milhares, são realmente interessadas em ajudar-nos e de facto conseguimos chegar de umas para as outras mais rapidamente. Isso não tenho dúvida. Mário, sabes que uma das componentes que aqui, por exemplo, um dos exemplos, ia também pedir-te para a pergunta seguinte, era um bocadinho essa, de partilhares connosco algum exemplo prático de como uma boa estratégia destas, se te recordares, trouxe efetivamente tudo isso. Eu ia partilhar aqui, neste caso, Nuno Passanha também, obrigado Nuno,
aqui pelo teu feedback. Hoje temos, estás a ver, Mário, eu e o Mário gostamos sempre e preferimos sempre ter um grupo de pessoas menor nestes lives, mas um grupo de pessoas mais interventivo e participante, do que termos. Hoje eu preferia ter este grupo que tenho aqui do que ter um grupo de 1000 pessoas a assistirem que ninguém abria a boca, não é? Portanto, esse é o contexto aqui também. Mas sabes que, ia contar-te isto, que num dos casos relativamente recentes que tive, houve um CEO muito conhecido aqui da nossa praça nacional, portuguesa, que vi a um determinado momento que tinha um lapso no seu perfil. Tinha um erro no perfil. Ao qual eu, de alguma maneira, sem qualquer pretensão, dirigi-lhe uma mensagem indicando-lhe, olha, está com este erro e esta é a forma de o corrigir. E fui à minha vida, enfim, tranquilo, por ter feito um bocadinho este ato de generosidade de entrega disto. A verdade é que o utilizador rapidamente me agradeceu o gesto que eu tive, portanto eu não lhe vendi rigorosamente nada, não é? E de alguma maneira, esta situação fez com que, passados alguns meses, tivesse recebido aqui em casa, ou aqui no escritório, uma máquina de café. Okay? Pronto, se calhar já ficou aqui no ar que tipo de pessoa me estava a referir. Mas a verdade é que não fiz isso com essa pretensão, percebes? Claro. Um outro fator que também tive curioso foi de alguém que foi meu cliente e na altura, quando estávamos a fazer portanto, a implementação do projeto, a pessoa fez-me lembrar, Pedro, se calhar não se lembra de mim, mas o Pedro há 6 anos atrás, aqui no LinkedIn, disponibilizou-se para me ajudar a um sábado, não era o seu período, estava com um problema que tinha ativado a conta premium e o LinkedIn tinha retirado dinheiro da conta, o Pedro ajudou-me e isso eu nunca mais me esqueci. Reparem, só 6 anos depois é que esse cliente acabou por materializar uma ação. Não é? Portanto, são 2 micro-histórias que, no fundo, representativas muitas das vezes aqui de que este dar para receber acaba por ter muitas das vezes aqui esse impacto. Não é? E hoje, quando também tu vais tendo esta generosidade, tu e tantos, embora tu e tantos, ainda hoje estava a ver essa métrica, dos 1.000 milhões de utilizadores que aqui existem no LinkedIn, apenas 3 milhões no mundo inteiro partilharam um conteúdo nos últimos 30 dias. Generosamente trouxeram aqui um conteúdo à comunidade. Já viste? É impressionante, não é? Olha, então conta-nos lá um exemplo prático aqui para que todos, enquanto os colegas vão colocando aqui os seus links, vão fazendo contactos aqui com toda a gente. Então, eu tenho vários, mas de qualquer das formas... Sim. Hoje em dia, como nós vivemos sobre isto, os exemplos crescem todos. Não é? Há muita coisa que acontece, mas tudo tem por base, nós, de certa forma, em determinado momento, ajudarmos as pessoas com alguma coisa, como eu já referi aqui, ou como os exemplos que tu deste, e fazemos de forma desinteressada e sem esperar nada em troca. Se o fizermos dessa maneira, mais tarde ou mais cedo, a roda dá a voltinha e acabam por nos bater à porta. Mas é mesmo sem termos essa expectativa. As coisas acabam por andar. Então, o que é que acontece? Eu posso dar um exemplo. Eu gosto muito de falar nos utilizadores fantasma do LinkedIn, porque é outra situação que as pessoas têm que ter em conta e que está relacionado com aquelas métricas que estavas a dizer há pouco do número de seguidores e daquela coisa toda, e que é o seguinte: às vezes as pessoas desistem de fazer porque acham que ninguém está a ver, e na verdade as pessoas estão a ver, só simplesmente não reagem. Isto para fazer aqui, para chegar onde tu estavas, ou aquilo que tu estavas a perguntar, e um exemplo que me aconteceu aqui há 2 ou 3 meses, que foi uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que conheço fisicamente, não é? Ele foi membro de um grupo PNI e tivemos uma interação intensa durante um período de tempo. Ele é um homem da hotelaria. Pronto, e sem haver motivo nenhum em especial, eu na altura ajudei com uma série de coisas, sem haver motivo nenhum em especial, simplesmente as vidas foi cada um para seu lado e continuou.
e perdemos aqui o contacto mais próximo durante algum tempo. Agora, há pouco tempo, ele mandou uma mensagem: Mário, olha, tenho aqui 2 ou 3 negócios, já percebi que tu estás a fazer isto e isto em termos de marketing digital, não? Estás a fazer isto e isto, e eu queria muito falar contigo para trabalhares aqui comigo. E eu perguntei-lhe: mas como é que tu sabes isso, que há tanto tempo que nós não falamos, que não... Ele: não, eu sigo tudo o que tu fazes no LinkedIn. E nunca me esqueceu daquilo que já me ajudaste lá atrás. Vem lá aqui falar comigo. Ou seja, isto é um utilizador fantasma, não é? Que é o que eu costumo falar, mas que ao mesmo tempo está-nos a ver, e que este contacto que veio de volta foi precisamente graças a essa ação de networking que eu fiz há muitos anos atrás. Outro exemplo muito rápido foi exatamente antes mesmo de eu fazer parte do BNI, como é que a pessoa que me convidou para dar início ao BNI no Algarve em 2011 me conheceu. Foi precisamente por indicação por outras pessoas, foi por networking que eu já tinha. Então, estas coisas acontecem sempre, e há um ciclo. Eu posso confessar aqui publicamente e ao vivo que, apesar de ter uma agência de marketing digital, 80% dos meus clientes vêm por networking, por referências diretas. Eles vêm diretamente para mim porque alguém conhece alguém e diz: olha, ele ajuda-te. E isso tem muito a ver com aquilo que nós vamos semeando. O ser um networker é um espírito de agricultor, não é um espírito de caçador. Entendam isto. Se nós formos semeando, e o agricultor semeia, trata, cultiva, nutre, dá os adubos de vez em quando, não é? Como eu estou a fazer agora os meus adubos em vídeo, e vai fazendo isso, e espera que não venha numa intempérie, que é para não estragar a colheita, não é? Mas às vezes acontece, as intempéries, não é? Mas à partida, e é esse o nosso espírito. Mário, e às vezes também, no caso dos agricultores, às vezes querem colher demasiado depressa. Pronto, a gente nunca sabe o timing, não é? A gente às vezes para. Nós somos agricultores biológicos e orgânicos. Não certo, somos... não, nós somos agricultores biológicos e orgânicos, disseste muito bem. Mas nestes casos aqui, o que acontece muitas das vezes é quando as pessoas perguntam: Pedro, quando é que é a melhor altura para colher frutos, não é? Para ir buscar aquilo que eu semeei? Aqui é um bocadinho o gut feeling de cada um, não é? Quer dizer, sim. Eu hoje muitas das vezes, reparem, adoro, e certamente Mário, tu também, quando nós contactamos as pessoas que nós andamos a cultivar e a nutrir, portanto, e as pessoas nos dizem: Mário, era mesmo contigo que eu queria falar hoje. Claro, e tu dizes: foi no momento certo, Agora, isto às vezes é o difícil, claro, também é o que faz, é o diferencial de utilizador para utilizador, não é? Aqui sobre esta matéria. Bom, deixa só dizer aqui a todos que estamos, aqui se chegou agora, de repente abriu o LinkedIn e disse: mas o que é que estão estes dois indivíduos aqui a fazer? Eu sou o Pedro Caramês, estou aqui com o Mário Neto, estamos a falar sobre o mundo do networking. É verdade. Não interessa, se calhar deve ser alguma coisa metafísica. Pronto, puxa a cassete atrás, porque desmontamos esse mito logo na primeira pergunta, está bem? Portanto, volte depois com a cassete atrás para ouvir um bocadinho daquilo que nós falamos sobre esta matéria. Mário, nós podemos ficar aqui horas e horas a conversar, as pessoas têm partilhado aqui várias coisas. Marta, estás no momento certo aqui com os dois aqui pessoas aqui a partilhar. Olha, há bocado a Keila, me desculpa, tá bom? A Keila há pouco comentou aqui e eu entretanto passei em claro uma publicação que ela fez aqui, muito interessante, com uma rede de menos de 2.000 conexões, mas estão a ver aqui em apenas um dia quase mais de 60 orçamentos ou propostas. E, portanto, estão a ver, ela acredita muito no poder destas relações e conexões reais. Okay? Pronto, estão a ver?
investir, porque de facto hoje o que acontece aqui é muito isto, não é? Que lá estamos, quanto maior é a rede, maior é a responsabilidade. Se eu tenho um campo muito grande para regar, mais difícil ele se torna aqui de o fazer, não é? Como o Mário estava a comentar aqui, não é? Bom, continuam as pessoas a partilhar os links, por favor, estejam à vontade. Eu e o Mário depois, só no final, é que vamos, enfim, fazer todo esse processo, não é? Agora estamos aqui ainda em modo de entrega aqui para isto. Ora bem, Mário, estamos quase a terminar e eu ia te perguntar que de alguma maneira, que dicas diárias é que tu recomendas? Aqui, se tens aqui algum livro negro, livro preto aqui, para atividades que abres o livro, atividades diárias para manteres esta rede ativa, este campo fértil aqui ao longo do tempo. Conta-nos lá. Olha, eu tenho Prestem atenção. Eu tenho um segredo que acho que ninguém mais no mundo utiliza. Que é mentira, não é segredo nenhum. Calma. Não é segredo nenhum. Na verdade, o que é que eu faço? Olha, eu sou uma pessoa muito de métodos e de seguir receitas que eu próprio crio, ou não, mas pronto, eu sou metódico no sentido de quando me proponho fazer alguma coisa, faço realmente. E então, de algum tempo para cá, resolvi que de manhã retiro 15, 20 minutos da minha manhã para fazer, ver as publicações das pessoas com as quais eu quero manter a proximidade e a relação e a conexão, e vou ver, e naquelas que fizer sentido para mim, vou comentar, porque o LinkedIn tem uma característica que outras redes não têm, que é quando nós comentamos uma publicação de alguém, as pessoas que também comentam vão ver que nós comentamos nas notificações, não é? E isso é uma forma, menos trabalhosa de interagir com a rede em vez de fazer publicações. Ou seja, nós para fazermos uma publicação temos que construir, sei lá, o texto, o vídeo, aquilo que for. Se não tivermos tempo para isso, ao menos comentando já estamos ativos na rede. Esse é o primeiro passo daquilo que eu faço todos os dias. Vou ver o que é que, e mais uma vez digo e ressalto, pode parecer que estou a insistir demasiado nisto, mas isto para mim é fundamental, é que faça sentido. Eu não faço um comentário só por fazer, só por... Pronto, se aquilo que a pessoa publicou faz sentido, eu faço o meu comentário construtivo, e já vi pessoas onde eu fiz comentários a publicações delas, que elas agarraram nesse meu comentário e fizeram elas uma própria publicação, uma publicação a seguir com isso, porque realmente acrescentou àquilo que elas tinham publicado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é publicar. O Pedro há bocado deu uma estatística, não sei se vocês perceberam muito bem, mas é que para fazerem parte dos... Tu disseste 3%, mais ou menos, não foi? Ora bem, 3% dos utilizadores ativos mensais, não é? Pronto. Porque se fosse com todos os que estão registados, o valor ainda é menor, não é? Esquece. Mas vamos partir dos 3%, que já é um número suficientemente ilustrativo. Apenas 3% dos utilizadores ativos mensais do LinkedIn produz conteúdos. Portanto, nós destacarmos produzindo conteúdos até é fácil. Por isso, olha, outro segredo, se não quiserem estar a pensar muito, aprendam, e o Pedro tem excelentes dicas sobre isso, aprendam a trabalhar com um chat GPT da vida, que vos dá ideias sobre o que é que têm de publicar dentro do vosso nicho. E depois, claro, recomendo obviamente que tirem ideias e façam de acordo com aquilo que é a vossa personalidade e com o vosso contexto. Não é copiar coisas que o chat GPT faz, é só uma ajuda. Portanto, comentários e publicações originais. Isso é o fundamental para cultivar esta rede. E claro, depois, se houver algumas coisas que faça sentido mandar mensagens diretamente para as pessoas, como eu dizia há pouco, acrescentando valor, melhor ainda. Eu nunca fiz,
já tenho vários exemplos de clientes que eu tenho, e inclusive que me contactam a pedir informações, a pedir coisas, e que eu nunca enviei uma mensagem a qualquer um deles a dizer tenho isto para vender. Cheguei ao ponto, eu não sou, pronto, não me interpretem mal, eu não estou aqui a dizer que sou melhor ou pior do que ninguém, simplesmente estou a partilhar o meu caso. Eu cheguei ao ponto, já tenho mensagens de pessoas a dizer, Mário, explica-me lá melhor o que é que tu fazes, porque eu vejo tanta coisa interessante da tua parte e eu queria saber se há alguma coisa que seja bom para o meu negócio. Portanto, isto, Claro. podemos ver isto, chegar a este patamar, não é? ponto. Mas obviamente dá trabalho e as pessoas querem os abdominais, mas não querem ir ao ginásio, não é? Já, Mário, hoje falamos de maratonas, falamos de casamentos, falamos de agricultura, falamos de caça, falamos agora de, enfim, tantos são os exemplos que poderíamos, que fomos aqui trazendo ao longo desta conversa que passou a voar, é verdade, passou a voar. Eu queria, obviamente, aqui, últimas palavras, agradecer a todos que contribuíram aqui para uma extraordinária tertúlia de final de semana, de fecho desta semana, de sexta-feira. Convidar a todos a que acompanhem aqui as atividades do Mário, que vai trazendo e vai continuar a deliciar-nos aqui com conteúdos sobre estes aspectos tão importantes aqui. Relembro, fazermos o básico bem feito é muito relevante aqui. Não precisamos de estar a criar coisas, fazer o básico bem feito, ok? Os básicos são fundamentais aqui para todo este processo. Houve aqui vários colegas aqui, o Eduardo Rosas, muito inspirador aqui, foi trazendo coisas aqui muito interessantes aqui, este follow-up, follow-in, follow-back. Há, obviamente, aqui um conjunto de frases, de facto, muito inspiradoras que vão permitir aqui que este, digamos assim, que este rol de comentários aqui maravilhosos, de certa forma também tenham feito desta sessão uma sessão proveitosa aqui. Desejar-vos a todos um excelente final de semana. Eu fui partilhando aqui neste mesmo espaço a Masterclass, que aqui já coloquei nos comentários, uma Masterclass que de alguma maneira tem aqui para a próxima semana uma conversa entre estes e outros assuntos que aqui trago. Mostramos também as componentes aqui, portanto eu vou aqui apenas mostrar, é uma Masterclass que foi colocada aí também no chat para que vocês possam agora participar aqui da mesma. Ela vai acontecer na próxima semana, pelas 21 horas, hora portuguesa, tá bom? Aí da galera brasileira, estamos fazendo aqui um pouco no final da tarde, da vossa tarde, aqui já noite em Portugal, exatamente acolhendo aqui tudo e todos. Mário, agradecer-te muito novamente a tua presença aqui e acreditamos que podemos fazer aqui um seriado quase destas componentes aqui. Tantas são as temáticas que aqui podem ir e se alguma delas de facto permitiu que provavelmente se inspirasse aqui a repensar a sua estratégia de utilização do LinkedIn, então já terá valido a pena para mim e para o Mário, seguramente aqui felizes com esse impacto, às vezes muito invisível, que acabamos por gerar, não é? Gente boa, Mário, um forte abraço para ti, um forte abraço aqui para o auditório e vá, um forte abraço, fiquem bem.